Oi, estamos aqui mais uma vez para o nosso segundo dia da nossa novelinha de Ruth, do livro de Ruth. Hoje vai entrar um outro personagem na história, o nome dele é Boaz. E aí o que acontece? O livro de Ruth, os atores principais seriam Ruth e Boaz. Então nós vamos conhecer um pouquinho desse outro ator dessa nossa novela, ok? Boaz é o nome dele. O significado de Boaz, rapidez e força. Um homem rápido no gatilho. Então vamos lá. Ontem nós falamos um pouquinho do livro de Ruth, dizendo que ela era nora de Noemi, e ela deixou tudo, a cidade, a terra, a família, a parentela, enfim, deixou tudo que ela tinha lá nas terras de Moabe e foi com Ruth para Belém de Judá. Foi morar, Noemi novamente foi morar nas terras dela, no país dela, né? E Ruth, como nora de Noemi, foi com ela. A outra nora de Noemi voltou para a casa dos seus pais. E hoje, no nosso segundo capítulo da nossa novelinha, nós vamos ler, eu vou ler alguns trechinhos para que nós possamos verificar como que não existe coincidência nas coisas do Senhor. Não tem coincidência. Tudo está direcionado para que o fim, né? Os meios aí justifiquem os fins, seria isso? Não, eu acho assim, para que tudo se encaminhe, para que nesses desfechos que acontecem durante a nossa vida aqui, vá para um final que já foi determinado, como diz lá em Salmo 139, no versículo 16, que fala assim que Deus ele já nos conhecia no ventre da nossa mãe, e que todos os nossos dias já estão determinados. Olha só que bênção! Tudo sobre a sua vida já está determinado, tudo sobre a minha vida já está determinado. Eu tenho o livre-arbítrio de fazer o que está determinado por Deus, ou se eu quero fazer a minha vontade. Né? Lembre-se que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, sempre, finish, ok? E aqui no livro de Ruth, ela falou aquela declaração maravilhosa, que é usado muitos em convites de casamento, né? Tem isso, onde quer que fores, irei, onde quer que pousares, pousarei, romântico, né? E aqui, falando muito romântico, tô lembrando uma novelinha que a minha filha assistia. Eu não sei se é Carrossel, Chiquititas, eu não lembro. E a menininha toda hora falava assim, ai, que romântico, tô parecendo ela, né? Mas, enfim, vamos lá. Aqui diz assim, ainda nós estamos no capítulo 1º, no finalzinho, o versículo 18 diz assim, vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Ela falou, tô falando, ela não quer me ouvir, ela quer ir comigo, então vamos embora. E voltaram para Belém de Judá. E como foi dito, como eu já falei para vocês, que o nome tem um significado tão grande, porque Noemi voltando com a sua nora, com Ruth, eles entraram na cidade, veio o pessoal cumprimentar, veio, olha, Noemi voltou, sua parentela toda, seus amigos, né, ficaram sabendo da sua chegada. E aí falou o seguinte, então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam, não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia, já não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Então, o que aconteceu? Ela, por tudo que o nome dela representava, que Noemi era uma mulher agradabilíssima, era uma mulher alegre, e ela falou, olha, eu voltei porque o Senhor me deu grandes tristezas e amarguras. Eu sou uma mulher amargurada de alma. E começou a falar, não me chamam mais de Noemi, por favor, não me chamem mais de Noemi. Me chamai de Mara. Mara quer dizer amargurada, amargura, né? Tristeza. Então ela falou assim, ó, não precisam mais me chamar de Noemi. Me chamai de Mara. E você? Que você tem passado alguma coisa que você já não fala, eu não sou mais alegre, eu não tenho mais alegria em mim, eu sou triste, amargurada? Olha o peso que às vezes a gente traz para as nossas vidas
porque ela ali, ela ratificou, ela estava profetizando que ela seria uma mulher amargurada. Graças a Deus, Deus, ele nos ouve sempre, mas nem sempre ele nos atende com aquilo que nós queremos, né? Ele nos dá exatamente o que nós precisamos, não o que nós queremos. Graças a Deus por isso. E aí aconteceu que entraram na cidade, tal, e ficaram ali. Aí o que Ruth observou? Ruth era uma mulher tão especial, gente, por quê? Ela não ficou lá, eu tô aqui numa cidade, num país diferente, numa cultura diferente, tô longe. Não, ela chegou lá e ela viu, eu vou ter que fazer alguma coisa, eu não vou poder ficar sentada, parada, prostrada. Eu estou morando com a minha sogra, nós duas não temos o que comer, estamos desempregadas, eu vou fazer alguma coisa. E partiu dela, a atitude partiu de Ruth, olha só. Tinha Noemi uns parentes de seu marido, tinha Noemi um parente de seus amigos, senhor de muitos bens, da família de Emeleque, o qual se chamava Boaz. Boaz, homem rápido no gatilho, homem forte de rapidez. Ruth, uma moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo, apanharei espigas atrás de quem me for favorecer. Ela disse: vai, minha filha. Aí, o que aconteceu? Ruth falou para Noemi: olha, eu vou colher espigas, né? A gente não tem nada aqui para comer, tal, vou colher espigas. Aí ela falou: vai. Aí ela chegou num lugar, ela viu que eles estavam fazendo a cega, né? Estavam colhendo já, era tempo de colheita. E ela falou: eu posso ficar aqui colhendo as espigas? Eu não quero colher as espigas, eu vou pegar as que caírem no chão, as que ficarem por aqui pelo chão, eu vou catar. E um dos detalhes é que ela chegou cedíssimo. E já era tarde da noite. Por aí é que a gente vê que não tem coincidência nas coisas do Senhor, gente. Não tem coincidência. Aí fala assim, ó. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Olha só, ela foi nas terras de um senhor riquíssimo, chamado Boaz, e que por coincidência era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos seus segadores. Então, quer dizer, ele veio de Belém, veio do centro da cidade. Aí ele falou com seus empregados: o Senhor esteja convosco, responderam: seu Senhor te abençoe e tal. Depois perguntou Boaz aos seus servos, encarregado dos segadores: de quem é esta moça? Olha só, nas coisas de Deus não existe coincidência. Ruth foi para um lugar de uma fazenda, fazendeiro, né? Foi numa fazenda, e que ela pediu para ficar ali trabalhando. O detalhe é que ele era um homem riquíssimo, tinha muitos empregados. Às vezes, patrões que têm muitos empregados não sabem o nome de todos eles, não conhece todos os seus empregados. Aqui Boaz, ele deu um detalhe de que ele conhecia todos os seus empregados. E aí ele falou: de quem é esta moça? Porque ele viu que ela era diferente, que ela não era dali. Aí eles falaram assim: respondeu o servo: esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas e após os segadores. Assim ela veio desde manhã até agora, está aqui, menos um pouco esteve na costa. Quer dizer, ela parou só um pouquinho, devia ser para comer alguma coisa, mas trabalhou o dia inteiro e já era tarde. Aí o que aconteceu? Ele mandou chamar ela. Ele chamou ela, mandou chamar ela, veio e falou: ouve, filha, filha minha, não vás colher após outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos de que não te toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os teus servos tirarem. Olha só. Ele ficou sabendo que ela era parente, que ela era nora de Noemi. E aí ele foi falar com ela. Ele falou: olha, não vá para outro lugar, fique aqui. Providência de Deus, hein, gente? Fique aqui. Se você precisar comer o bebê, vai com as servas. Por quê? Porque naquela época, a mulher que era solteira, a mulher como ela que era viúva, eles tinham muitos problemas de... A mulher, uma que ela não era considerada, outra que ela podia estar ali, ela estava numa situação de vulnerabilidade. Ela era viúva, ela não tinha ninguém por ela, ela estava num outro país, ela estava totalmente desamparada, né? E o que aquele homem propôs para ela? Fique aqui, trabalhe aqui com os meus empregados, com minhas servas, já dei ordem para que ninguém te amoleste. Quer dizer, ele passou para ela segurança, cuidado.
E que você fique sabendo, não tem coincidência nas coisas do Senhor. Não tem coincidência nas coisas do Senhor. E aí, ela fala assim para ele. Quando ele fala isso para ela fala assim. Então ela, inclinando-se o rosto em terra, em sinal de respeito, ela lhe diz: como é que me favoreces e faz caso de mim, sendo eu estrangeira? Porque não era para ela estar recebendo nada daqueles benefícios. Ela estava numa terra como uma mulher estrangeira. E ela não tinha que ter as mesmas regalias, os mesmos benefícios que os empregados dele e com o povo daquele local, porque ela não era dali. E aí ele respondeu: ó, bem, me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e tua mãe, a terra de onde nasceste, vieram para um povo que dantes não conhecia. O Senhor te retribua o teu feito, e seja cumprido a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Aí ela disse assim: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu ainda nem como uma delas. Gente, que coisa, né? Ela, em sinal de respeito, se abaixou, falou assim: eu nem sou digna de estar como as tuas servas e você tem me tratado desta forma. E aí, na hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te até para cá e come do pão, molha do teu vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores e eles lhe deu grão tostados de cereais. Ela comeu e se fartou e ainda se sobejou. Mas ela comeu tanto, ainda sobrou, levantou-se para rebuscar, mas Boaz lhe deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixai-as colher e não as censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as, para que as apanhe e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde. Debulhou o que apanhara e foi quase uma efa de cevada. Tomou e veio à cidade e viu sua sogra que havia apanhado também o que sobejara. Depois de fartar-se, retirou-se e deu à sua sogra. Então, gente, ela foi beneficiada de uma forma maravilhosa, maravilhosa, porque eu quero que você grave bem isso na sua mente. Não existe coincidência nas coisas do Senhor. Quando Ele quer abençoar, Ele abençoa de tal forma que a gente fica como ela ficou. Nossa, eu não sou nem tua serva, não faço parte dos teus empregados e você tem me abençoado tanto. Que nós possamos ter um coração agradecido, que nós possamos ter um coração sincero como teve essa mulher chamada Ruth, tá bom? Então, até amanhã que nós falaremos mais um pouquinho dela no próximo capítulo. Beijo, fui!